Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nós continuaremos a série de Isaías. Eu parei aqui em Isaías 58. Vamos então dar continuidade aqui, direto ao ponto. Provavelmente iniciar Isaías 51 nesse vídeo, lembrando que vai até o 52 essa série, porque do 53 para frente eu já fiz, tá tudo na playlist do profeta Isaías, né? E tem várias playlists aqui do canal, inclusive, se quiserem dar uma olhada. Que mais? E eu estava lendo na Bíblia onde que o Criador queria que eu fizesse a playlist, continuasse, né, essa parte de Isaías. E eu senti que eu devo continuar na próxima, né, a partir do 40, ou seja, eu vou até o 52 e depois, quando eu retornar, provavelmente depois de umas 2 semanas, uma semana, que eu quero falar um pouco de Mateus com vocês, em alguns temas, Atos. Quando eu voltar para Isaías, eu vou voltar a partir do 40 e até o 48. Então, vamos logo então. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem tem alguma acusação contra mim, chegue-se para mim. E aí, eu achei interessante porque isso lembra alguns versículos da Bíblia. Me lembrou os Salmos 34, que eu anotei aqui, no qual ele diz o seguinte: perto está o Senhor, ou seja, Yahweh, dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Mas a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Criador resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então eu já fiz um vídeo sobre esse salmo, só que o interessante é essa questão do perto está, né? Que da mesma forma que está escrito, perto está o que me justifica. E também Filipenses 4, versículo 5, ele fala algo parecido, que é o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, tenhamos alegria, tenhamos paz, a felicidade. E por quê? Porque se nós olharmos para a carne, se você for um crente que vive na carne, você vai sofrer. Mas agora, se você estiver vivendo no Espírito, como Paulo diz, pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, ou seja, você está buscando a revelação do Criador, buscando as promessas, focando na esperança, na fé e fazendo a vontade dele, então você vai estar se regozijando no Altíssimo, no conhecimento, na sabedoria. É isso que enche o nosso coração. Quando você está lendo a palavra e o Criador te revela algo, você sente que Ele está conversando com você ali, você está na presença do Espírito Santo. Então, essa é a alegria que o Criador quer, é a plenitude, que não é a falsa alegria do mundo, que é só uma ilusão. É uma busca por um preenchimento da carne ou da alma, até mesmo da alma, mas que não preenche verdadeiramente o seu espírito. E aí ele diz aqui: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, Ele está perto, meus irmãos. Essa é a mensagem. Agora, continuando a partir do versículo 9. Voltando para Isaías 50, né? Eis que o Criador, Yahweh, me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupas se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema a Yahweh, e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz alguma, confie no nome do Criador, e firme-se sobre o seu Deus, ou seja, Elohim. Eis que todos vós que acendeis fogo, e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendeis. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Então aqui ele está falando sobre rituais, sobre paganismo. Ao meu
no meu entendimento, está relacionado às pessoas que passavam no fogo, sacrifícios a Moloque, né? E é citado isso diversas vezes no Velho Testamento, né? Quando faziam passar no fogo crianças a Moloque, enfim. Mas são todos falsos deuses. Assim como tem em Ezequiel, se eu não me engano, fala sobre a rainha dos céus, que estavam fazendo sacrifícios a ela. Fala sobre mulheres chorando a Tamuz, sobre os profetas de Baal. Então muitos são os ídolos. Também fala sobre Astarote. Então, resumindo, assim, fora, nossa, tem muito. Tem os deuses dos Amonitas, assim, muitos ídolos. Inclusive no livro de Atos fala sobre Diana dos Efésios. E eu estou me lembrando aqui de alguns ídolos, mas são todos falsos, entende? O único verdadeiro é o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Eterno. Então fora dele não há outro. Ele é a rocha da nossa salvação. Vamos lá. E é por isso que todos os que o abandonam, todos os que o negam, o rejeitam, padecerão e não subsistirão no dia do juízo. Porque aquele que confia no Altíssimo viverá para sempre. Porque Ele é eterno, então Ele tem o poder de te fazer viver para sempre, de te dar a alegria e a vida eterna. Porém, se você não buscá-lo e não escolher estar do lado dele, também Ele te rejeitará, como o próprio Messias falou. E as pessoas, enfim, a nossa vida passa muito rápido. Então todo aquele que não buscar Ele vai perecer, porque não tem vida em si mesmo. Somente o Criador e o seu Filho, como ele disse, tem vida em si mesmo, porque foi concedido a Jesus ter vida em si mesmo pelo Pai. Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Isaías 51, tá? Porque o Criador consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Criador. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será debilitada. Então, glória ao Altíssimo, porque foi basicamente o que eu falei anteriormente para vocês, e eu nem tinha revisado antes do vídeo isso daqui. Então, literalmente, o Espírito Santo acabou de confirmar aqui o que eu falei, né? Que tudo vai passar, mas aquele que confia em Deus viverá para sempre, porque a palavra dele dura para sempre. Enfim, vamos continuar aqui, que senão vai ficar longo. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais a zombaria dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Criador. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Ou seja, aqui ele está falando sobre quando Moisés abriu o mar para que o povo de Israel passasse, então, para fugir do Egito. Assim voltarão os resgatados do Senhor, viverão
virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno, e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus, fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, pois onde está o furor do que te atribulava? Então aqui, finalizei, tá bom? Continuo no próximo vídeo a partir do versículo 14 até o 23, mas explicando para vocês então, olha isso, não devemos temer ao homem, muito menos confiar no homem, colocar nele a nossa esperança, porque maldito é o homem que confia no homem. Essa maldição não é o Criador que está te amaldiçoando, mas é nós mesmos que nos amaldiçoamos quando desobedecemos as ordenanças dele. Por quê? Porque ele já estabeleceu as regras, as leis, a justiça. É só você seguir nos caminhos do Altíssimo, e assim você será abençoado. Então o Criador não amaldiçoa ninguém, mas são as próprias pessoas que se amaldiçoam ao seguir os caminhos errados. E aí dessa forma ele explica: não temas o furor do angustiador, não temas os homens, porque a palavra diz que o homem ele pode tirar a sua vida, mas nós devemos temer aquele que tem poder para lançar a nossa alma na condenação, no Hades e posteriormente no lago de fogo. Então, o Criador é bom, sim, mas ele é justo. Então, portanto, nós devemos nos apegar a ele e permitir que ele nos lave, que ele nos justifique, para que nós estejamos puros e vivamos com ele. Mas aquele que rejeita ele e posteriormente sofre a justiça, não é o Criador que é mau, mas sim a pessoa que está rejeitando ele. E sendo justo, ele deve punir essa pessoa de forma justa, não eternamente, mas simplesmente de acordo com as suas obras e depois extirpando a sua alma da existência. E é isso que a palavra ensina, e não tormento eterno, o que seria injusto e incoerente. Mas então, meus irmãos, basicamente é isso, tá? Não nos esqueçamos do Criador, que nos criou, estendeu os céus, fundou a terra, que estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda, como dito anteriormente em Isaías 40 e poucos. Então é muito bom, Isaías, meu Deus do céu. E a palavra do Criador no geral é muito rica e poderosa, viva e eficaz. Então, finalizando esse vídeo por aqui, tá bom? Aí em breve eu continuo, fiquem de olho para os próximos. Quem for novo, se inscreva, também deixem os comentários de vocês e curtam o vídeo, e basicamente é isso, tá bom? Então, que o Pai vos abençoe e até a próxima. Fui!